Olá, abençoados, boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui pelo canal para deixar uma palavra explicada da Bíblia, consumada. É, Sempre agradecendo a vocês aí pelas visualizações, agradecendo os inscritos, novos inscritos, pedindo aí que, se você gostar das mensagens, se inscreva aí também no canal. E abençoado, como eu sempre inicio os meus vídeos dizendo que o que eu falo, o que eu prego aqui nesse canal é somente entendimento da obra de Deus consumada na cruz, e que a Bíblia é um conjunto de livros históricos e que não é mais profético, não pode ter mais nada para o futuro, porque a Bíblia, a obra de Deus, ela foi feita pelo Pai e prometida através do Pai, através dos profetas, para o Filho cumprir. E o Filho já veio, né? Já sofreu, já morreu e cumpriu tudo aquilo que foi determinado por Deus de Israel, para o povo de Israel. Então, a palavra está consumada significa que não há mais nada a fazer, e que a manifestação do Deus dessa Bíblia, a manifestação do Deus dessa Bíblia foi somente para o povo de Israel, e que isso é passado, isso é história, e que nem existe mais o Deus só de Israel, já existiu, né? Preste atenção nas minhas palavras. Eu não estou dizendo que o Deus da Bíblia não existiu. Eu estou dizendo que não existe o Deus da Bíblia, o Deus só de Israel. Essa manifestação só para Israel acabou. Esse Deus de Israel acabou. E qual é o Deus, Lira? É o Deus do universo, o Deus do mundo cósmico. E que o Deus da Bíblia foi o Deus daquele mundo Aion, daquele período de tempo em que a Bíblia se cumpriu, ou seja, até o ano 70. Então, eu não quero aqui, né? Porque às vezes os evangélicos chamados crente, os católicos, eles pensam que eu estou aqui pedindo para você deixar de crer em Deus. Não é, abençoado. A minha mensagem aí não é essa. Eu não sou o Bruno Mac para dizer que Deus não existe, para dizer que a Bíblia é uma montagem, para dizer que Moisés nunca existiu. Eu não tenho essa loucura. O que eu tento te levar ao entendimento é que a Bíblia é passado. E eu não posso ler a Bíblia, não? Claro que pode. Mas não é para tu aplicar. Não é para tu fazer nada. E nem mandar ninguém fazer. E tampouco pedir dinheiro dizendo que é para Deus. Entendeu, abençoado? E nem construir santuários de homem, dizendo que é para fazer a obra de papai. A obra de papai já foi feita. É somente esse o entendimento. Eu não estou pedindo para você deixar de crer em Deus, não. Eu estou pedindo para você deixar de ser otário, para você deixar de ser bobão, para você deixar de servir de palhaço para os donos das igrejas, para os donos dos santuários que estão te assaltando, que estão te roubando. Eles pegam a Bíblia que já foi cumprida, eles pegam a Bíblia que foi somente para o povo de Israel
Eles pegam o Jesus de Nazaré, que não existe mais e foi só para Israel, e aí continua pregando esse Deus de Israel, continua pregando esse Jesus de Nazaré, continua pregando a Bíblia e botando para o futuro, aplicando em você e mandando tu esperar. Isso é palhaçada, bebê. Palhaçada. O nome disso é palhaçada. Desses assaltantes que estão aí se dizendo pastor. Então, abençoado, é para você crer em Deus com entendimento. Porque quando tu crê no Deus de Israel, quando tu crê no Jesus de Nazaré, quando tu lê a Bíblia e tu aplica em tu, aí a tua vida para. A tua vida para, bebê. Tu não vai nem para frente nem para trás. Tu fica sempre no mesmo lugar. Vocês não perceberam isso? Você fica no mesmo lugar. Se tu for de domingo a domingo, é a mesma coisa. As mesmas promessas. E cadê, abençoado? Já morreu a tua avó, a tua bisavó, a tua tetravó, a tua pentravó. Meu amado, a religião é um automóvel com freio puxado, abençoado. Não vai nem para frente nem para trás. Então, é para você ter entendimento, ter entendimento da Bíblia, mas consumada. Você crê que tu já é templo e morada de Deus. Deus não habita em santuário feito por mão de homem, abençoado. E o teu enganador diz o quê? Que tu tem que ir para lá porque Deus só está lá. Quando tu sai de lá, tu sai sem Deus. Isso é macumba. Isso é macumba. A Bíblia aqui não tem nenhuma vírgula para nós. A Bíblia inteira só foi escrita para o povo de Israel. E o Deus de Israel, o Jesus de Nazaré, não existe mais nenhum nem outro. E também não existe mais para Deus o povo de Israel. Aquela nação da Bíblia, né? Acabou, bebê. Acabou. Aquela nação que foi passado, o povo de Deus, acabou, não existe mais. A Israel que existe hoje é a Israel da ONU. Não tem mais, bebê. Não existe mais o povo de Deus só de Israel. Não existe mais aquele mundo do Deus só de Israel. Não existe mais o Jesus só de Nazaré, porque é o próprio Deus. E não existe mais nada para tu esperar, bebê, porque só foi para eles. E no Tetelestai não está consumado. E na consumação de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24, que foi as duas últimas profecias para o ano 70, acabou. Acabou gentil, acabou judeu, acabou gregos, acabou o Deus só de Israel. Acabou aquele mundo. Tudo é passado, bebê, não existe mais. E esses assaltantes aí pregam isso para vocês, aplique tudo e bota pro futuro. Então, ó, 9 minutos. Eu vou ler para vocês aqui algumas coisas aqui dessa Bíblia que foi só para o povo de Israel, só para eles. Porque só eles existiam. Só eles receberam a promessa. Só eles estavam aguardando. Entendeu, criança? E nós, quando já nascemos,
tudo já estava consumado. Então já nascemos com tudo. Já nascemos como templo e morada de Deus. Nunca conhecemos o pecado, porque o pecado para Deus foi a transgressão da lei, né? Não precisamos de aguardar a vida eterna. Nada, já nascemos com tudo, nós já temos tudo. Que o teu assaltante manda tu esperar. Então, olha, presta atenção. Eu vou começar hoje mostrando para vocês o que o Deus de Israel mandou, passado, o povo de Israel fazer. E eu vou começar aqui pelo famoso dízimo. Que o assaltante, os assaltantes, no plural, né? Das chamadas igrejas, do chamado santuário de homem, que tudo é só religião para te assaltar e te manter nessa ignorância espiritual. Ele lê só Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Aí ele aplica em tu. Só que isso aqui, né? Isso aqui não tem nada a ver contigo, abençoado. Tu é roubado por esse ladrão e ele lê isso aqui e diz que se tu não der dinheiro, tu tá roubando. Agora, olha, eu vou te mostrar para quem é, porque eu já disse para vocês, né? E que vocês não podem jamais falar para mim desses meus vídeos, dizer que é mentira, porque eu mostro tudo. Então, olha o que foi que Deus mandou o povo de Israel fazer, ó. Malaquias 1:1. Ó. O amor do Senhor por Jacó. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Você sabe o que significa isso? Não sabe. O que o teu assaltante te explicou é que Malaquias, só existe Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? E aí ele vai aplicar em tu. Mas essa sentença aqui é para Israel. A Bíblia inteira é só para Israel. Não é para aplicar nenhuma vírgula em você. E não é para você fazer nenhuma vírgula do que está aqui. Porque essas cartas aqui e essa manifestação só foi para o povo de Israel. Qualquer chamado pregador da graça, da desgraça, ou de qualquer outra religião, se ler a Bíblia e querer aplicar em você, e principalmente pedir dinheiro, né? É desonesto, tá errado. Por quê? Porque a Bíblia, da primeira folha até a última, só foi para o povo de Israel. Você não é de Israel. O Brasil não é Israel. A Israel de Deus não existe mais. O Deus de Israel não existe mais. O Jesus de Nazaré não existe mais. Aquele mundo da Bíblia não existe mais. É tudo passado. Então, olha aqui o que esse assaltante faz com vocês, ó. Vocês que eu digo é todo religioso. Todo religioso que recebe qualquer coisa da Bíblia aqui para aplicar em você, né? O que é ir aplicar em mim? É tu aguardar, é tu esperar, é tu dar, é tu receber, é tu crer no Deus de Israel. Tu tem que ler a Bíblia para ter entendimento, abençoado. Para ter entendimento. A Bíblia é só para você ter entendimento. E o entendimento principal aqui é você entender essa palavra está consumado. O Deus de Israel. Tu é de Israel? Tu não é de Israel. Então não tem nada aqui para você. Então, ó, 14 minutos. Malaquias 1:1, ó. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Você não é de Israel. Por intermédio de Malaquias. Então isso daqui, né? Malaquias inteiro. Malaquias inteiro. Não é só Malaquias 3:8.
É Malaquias, olha, Malaquias 1, Malaquias 2. Deixa eu ver aqui até onde é que vai. É Malaquias 3 e Malaquias 4. Pronto. Então essa sentença aqui é para este livro de Malaquias inteiro. Que esses assaltantes só lê Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Aí aplica em tu. Entendeu, criança? Então, ó, não vai dar para ler todo. E eu vou ler só uma parte aqui. Ó. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. 2. Eu vos tenho amado, eu vos tenho, falando com o povo de Israel. Não precisa mais falar, né? Que isso aqui não tem nada a ver contigo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Eles perguntam, os judeus: não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, Edom é lá, em Israel. Diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Isso aqui é uma cidade de Israel. E 5. Os vossos olhos o verão e vós direis. Você vê que essa palavra vós, né, está sempre se dirigindo a alguém. Quem? O povo de Israel. Os vossos olhos o verão e vós, ó, direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Que limite de Israel? As nações, os reis. Nações aqui não é países. Nações aqui é povo, etnia. O Senhor reprova o sacerdote. Olha, falando do cão guloso, já naquela época, para você entender que o chamado, esses infelizes que estão aí, né, que se dizem pastor, se dizem profeta, se dizem bispo, se dizem bispa, se dizem esses cão que estão aí, esses maliciosos, né? Não existe. Não existe mais. A Bíblia já se cumpriu e os profetas foram escolhidos só por Deus. Apóstolo só foi um. Os discípulos foi de Jesus, escolhido dedo a dedo por ele. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Falando com eles. E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Que vós outros? Está falando comigo nem contigo. Isso daqui é para o povo de Israel e mais precisamente para os sacerdócios, né? Os cão gulosos que ele já reprovava. Os sacerdotes que desprezais o meu nome, vos dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo? E ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. 8. Isso está falando, né? Está falando do sacerdócio. Está falando dos representantes de Deus na época aqui, que ainda era sacerdócio humano. Depois da cruz, acabou o sacerdócio humano, que esses pirangueiros aí inventaram tudo de novo. Não existe mais sacerdócio humano lá. Deixou de existir. Deixou de existir lá, abençoado. Lá no ano 33 deixou de existir. O sacerdócio passou a ser de Deus, espiritual. E nós o templo, a morada dele. Eles lá. E nós já nascemos com tudo.
Quando trazei animal cego, quando trazei animais cegos para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Isso falando com eles, né? Que que as coisas apresentadas ainda lá era coisa visível, era sangue de touro, de bodes e de novilho. Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Fazendo uma comparação, diz o Senhor dos Exércitos. Então, abençoado, eu vou passar aqui para 21 minutos. Eu vou passar aqui aonde os assaltantes aí aplicam em vocês, né? Malaquias 3, eu vou ler aqui 6. Ele só leu 8. O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Para eles lá, já falei para vocês lá, Malaquias 1. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Então, Deus, ele está dizendo que ele não muda. Então, por isso, ele não destruiria tudo de uma vez só. E ele diz no 7, desde os dias de vossos pais, se referindo ao tempo de Moisés, ao tempo, né, ao tempo dos pais dele, vos desviaste dos meus... Então, abençoado, como eu ia dizendo, Malaquias 3:7, desde os dias de vossos pais. Vossos pais não é o meu pai nem o teu, abençoado. É isso que vocês precisam ter entendimento. Aqui ele está falando com o povo de Israel. Então ele continua e diz, ó, desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Como eu expliquei para vocês, né? Deus fez uma aliança somente com o povo de Israel, né? Eles não guardaram essa aliança, eles cancelaram. Então Deus teve que enviar o Filho, o Jesus de Nazaré, para cumprir essa aliança que ele fez para com o povo de Israel e que eles cancelaram. E que ele teria que fazer uma nova aliança com o povo de Israel também, mas para isso, essa primeira aliança que eles cancelaram, essa primeira aliança que eles deixaram de obedecer, ela tinha que se cumprir. Então ele enviou o Filho, que na verdade é a sua segunda manifestação, para cumprir a primeira aliança. Então, olha, tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? 8. Aqui é que os assaltantes das igrejas, da chamada igreja, usa isso aqui para dizer que tu tem que dar o teu dinheiro para eles. E aí estão todo mundo rico. E eu não sei, eu não entendo como é que a Receita Federal, né? A Receita Federal, o pequeno empresário ou o trabalhador, ele é fiscalizado. E como é que a pessoa que não trabalha, que não faz nada, pega o dinheiro dos outros fazendo ameaça, usando um texto da Bíblia que foi para o povo de Israel há 2000 anos,
E aí pega dinheiro dessas pessoas, ameaçando, e aí compra carro, compra casa, compra emissora de televisão, faz grandes investimentos em boi, em fazenda e tudo, e não dá em nada. Isso é normal? É normal a pessoa ter tanto dinheiro sem trabalhar? Ô, abençoado, não dá para entender. Então eles usam isso aqui, ó, para te roubar. Olha, Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Isso é uma pergunta. Só que essa pergunta foi para quem? Malaquias 1:1. Sentença pronunciada pelo Senhor para o povo de Israel. Toda a Bíblia é só para o povo de Israel. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, vós não é eu, não é tu, vós são eles, os judeus. Eis que te roubamos. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Esse dízimo e essas ofertas, né, que eu já expliquei para vocês várias vezes, as tribos de Israel foram divididas em 12. E 11 tribos trabalhavam, tinham uma vida normal, e uma tribo, somente a tribo de Levi, não trabalhava. E cuidava das coisas de Deus, que ainda era físico, que ainda era o santuário terreno. Então, eles contribuíram para sustentar essa tribo que não trabalhava. E era o quê? Tudo que eles plantavam e que colhiam uma vez por ano, eles davam 10% das sementes, feijão, arroz. Entendeu, abençoado? E o que eles criavam, novilho, boi, vaca, dava 10% uma vez por ano para eles lá, para essa tribo que não trabalhava. Isso foi o dízimo e as ofertas, que foi somente para esse povo de Israel, esse povo que não existe mais. Esse povo aqui de Israel, como eu já expliquei, não existe mais. O povo do qual Deus se manifestou não existe mais, acabou. Não existe nem o povo, nem o Deus de Israel, nem aquele mundo, já expliquei para vocês. 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação. Essa palavra nação está no singular. Por quê? Porque é só uma nação, só a nação de Israel, só o povo de Israel. Então essa palavra aqui está no singular, se referindo a Israel, que o teu assaltante aplica em você para te roubar e não trabalha. E além de mais são candidatos a vereador, a deputado estadual, a prefeito. Abençoado. Isso é uma carniça, abençoado. Não é para vocês deixarem de ser crente. É para vocês crer fora da religião, crendo que Deus já consumou todas as coisas e você já tem tudo. Se você já tem Deus, se tu é templo e morada de Deus, Deus habita em tu, Ele anda em tu. Ele não está em lugar nenhum, Ele só está em tu, abençoado. Só em você. Ele não habita em santuário feito por mão de homem. Ele habita em nós. Ele está em nós. Ele já anda em nós. É para tu crer assim. Não é para tu deixar de ser crente. É para tu deixar de ter ladrão. É para tu deixar de ter igreja. É para tu deixar de servir a homens. É para tu deixar de querer fazer a obra de papai que ele já fez. Não é para tu fazer a obra. É para tu crer na obra consumada na cruz. Que tu não existia. Quando tu passou a existir, você, o teu pai, o teu filho, o teu neto, já nasceu com tudo, bebê. Então, ó, 29 minutos. Então, como eu estava dizendo para vocês, né? Eles começaram a roubar o sacerdote. Começaram a roubar, então Deus amaldiçoou eles. E aqui no 8 ele dá uma nova chance a eles, ó.
No 8 não, no 10. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então o que foi passado à casa do tesouro? A casa do tesouro era o santuário de Deus, a casa de Deus físico, porque estava antes da cruz. Aqui ainda é a primeira aliança. Ainda não tinha Jesus, ainda não tinha vindo Jesus, ainda não havia a manifestação de Deus como filho. Então ainda tudo era físico. O santuário era homens. Aliás, o sumo sacerdote era homens. Então era tudo físico, tudo jurídico. E ele disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então a casa do tesouro, né, era a casa de Deus física. E hoje, o que é a casa de Deus? A casa de Deus somos nós. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o tesouro de Deus. Ele habita em nós. Ele mora em nós. E você já tem tudo. Não precisa de mais nada. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento, o que é mantimento? Feijão, arroz, o que eu acabei de te explicar. As sementes que eles plantavam e colhiam uma vez por ano. E carne de jumento, carne de boi, carne de cabrito, carne de ovelha. Entendeu, abençoado? Para que haja mantimento na minha casa. Então ele deu uma nova oportunidade, mandando que ele trouxesse os dízimos, que eles voltassem a contribuir uma vez por ano, e que eles podiam fazer prova de Deus. Por quê? Porque Deus amaldiçoou eles. Então eles foram amaldiçoados por Deus, porque estavam deixando de dar a contribuição para uma tribo que não trabalhava. Então Deus foi e amaldiçoou eles. Como, Lira? Deixou de mandar chuva. Não tinha chuva. Ele fechou a janela do céu e não chovia mais. E além disso, ele enviou um exército de gafanhoto para comer aquelas plantas que eles tinham plantado, aqueles frutos que eles tinham plantado, que ainda iam colher. Então Deus enviou um exército de gafanhoto, do qual um desses gafanhotos teria o nome de devorador. Devorador é uma espécie de gafanhoto. E o teu ladrão, o teu assaltante inventou o quê? Ele pegou um gafanhoto, transformou nesse devorador, que é uma espécie de gafanhoto que existia nessa época lá em Israel. Aí ele transformou esse devorador no diabo dele, que esse diabo, segundo esses vagabundos aí, eles dizem que se tu não der o dízimo, se você não der o dízimo, esse devorador, que na Bíblia é um gafanhoto, foi passado, uma espécie de gafanhoto. Então o teu assaltante diz que esse devorador é o diabo, e que tu não der o dízimo, te ameaçando, esse devorador, que é o diabo, vai na tua casa, vai queimar a tua televisão, vai queimar o teu computador, vai queimar o teu ventilador, vai queimar a tua geladeira. Abençoado, não é para tu deixar de crer em Deus, abençoado. É para tu crer em Deus com entendimento e deixar de servir de palhaço para esses assaltantes, para esses pilantras aí. Esses pilantras aí de gravata, de paletó. Entendeu? Então, cara, olha. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Falando com ele, não é contigo, abençoado. E ele diz: se eu não vos abrir a janela do céu, ó, o que eu te falei. Ele amaldiçoou ele, fechou a janela do céu, não mandou mais chuva. Pegou o exército de gafanhoto para comer o que eles já tinham plantado.
E aí, ele deu uma nova oportunidade para ele, como eu já li, e ele disse: e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Quem foi o Senhor dos Exércitos? Só o Deus de Israel. Não existe mais. O Senhor dos Exércitos, viu, inteligente? Doutor Silva, teólogo. Só foi... o Senhor dos Exércitos só foi o Deus de Israel. Que não existe mais. Não existe mais Deus de Israel. Se existisse, nós estávamos sem Deus. O Deus não é mais de Israel. É o Deus do mundo cósmico. Do planeta inteiro. Como sempre foi. Então ele diz, olha, se eu não vos abrir a janela do céu, ou seja, mandar chuva de novo, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Qual seria essa bênção do qual ele prometeu para eles lá, essas bênçãos sem medidas? É que eles iam voltar a dar, a contribuir com a tribo de Levi, Deus ia mandar água de novo, eles iam plantar de novo, né? Ele ia repreender o devorador, o gafanhoto, e aí tudo que eles plantavam ia dar em fartura. Mas para isso eles tinham que voltar a obedecer. E ele diz aqui no 11, ó: por vossa causa repreenderei o devorador, o gafanhoto, para que não vos consuma, para que não coma. Esse pilantra aí, né? Esse pilantra aí de paletó, ele diz que o devorador é o diabo deles, que eles inventaram. Mas aqui está dizendo que o devorador, ele faz consumir. Olha, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma, para que não vos coma. O gafanhoto que comia lá as plantas, para que não vos consuma o fruto da terra. Que fruto? Feijão, arroz, tudo abençoado, mandioca, macaxeira, tomate, tudo que eles plantavam. O devorador, o gafanhoto foi lá e acabou com tudo. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor de Israel, o Deus de Israel, dizendo para eles, somente para eles, tem nada a ver conosco. E o que é ser não ser estéril? O que é não ser estéril? Estéril é a mulher que não pode ter filho. Estéril é aquilo que não dá vida. Então ele está dizendo que ele lá, né, depois que ele passasse a obedecer a ele de novo, né? Então, o campo, a plantação, o roçado deles, aquilo que ele ia plantar não seria mais estéril. O que não é estéril, Lira? É que dá. Você planta e dá muito. Não estéril. Diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor de Israel. Então, abençoado, agora se tu quiser comprovar, né, com relação, porque eu vou terminar aqui já, 38 minutos. Agora, se tu quiser saber com relação às espécies de gafanhoto, né, esse devorador do qual está citado aí, que não é só uma espécie, são 4 espécies, tu vai lá em Joel 1:4. Lá tá dizendo lá as espécies de gafanhoto. Tá certo? Então, ó, passei do tempo, 39 minutos. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido alguma coisa. Pega a tua religião, joga no lixo. Pega o teu assaltante que te rouba, bota também no lixo. E tudo que é santuário humano, bota tudo no lixo. Porque Deus não habita em santuário feito por mão de homem. Ele habita em você. É para tu crer nisso e levar uma vida normal. Boa noite e até a próxima.